Tiago 5, verso 7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Qual é o assunto principal que nós temos abordado no tempo atual? O que nós temos falado na atualidade, irmão, é o que Deus tem nos mandado pregar, e é o que realmente é importante que seja pregado, é sobre a volta de Cristo. Nós temos encontrado hoje, irmão, uma igreja gélida em relação à vinda do Senhor. Nós temos encontrado hoje, irmão, uma igreja totalmente inerte, paralisada, sem ânimo, sem alegria, sem gozo, sem prazer pela vinda de Cristo. Uma igreja, irmão, que tem voltado seus projetos, sonhos e visões simplesmente para coisas terrenas, e temos esquecido o tema principal, que é a volta de Jesus. Temos esquecido, irmão, o principal sentido, propósito de nós fazermos parte de uma comunidade cristã, no principal propósito, sentido e objetivo de nós fazermos parte da igreja. Qual é? Não é receber a bênção é bom. Não é receber o milagre é bom. Não é receber a cura é maravilhosa, mas não é essas coisas. A principal coisa, o principal motivo, o propósito que nos leva a fazer parte da igreja, da comunidade cristã, da família de Deus, irmão, é o anseio, o desejo pela vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como nós aprendemos, irmãos, que a caminhada, aqueles que querem ser salvos, que realmente estão na igreja, entendendo o propósito que é ser igreja, entendendo o sentido que é ser igreja, nós sabemos, irmão, que ser igreja é viver uma vida de renúncia. Ser cristão, ser homem de Deus, ser mulher de Deus, irmão, é viver uma vida de abnegações, uma vida de percas, e com isso, irmãos, é ter uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida adaptada, moldada ao Evangelho, à palavra de Deus. E isso, irmão, nos acarreta em nós o que? Muitas vezes tribulações. Por quê? Porque enquanto o nosso homem espiritual quer fazer a vontade de Deus, o nosso homem carnal quer fazer a vontade do mundo. Enquanto o nosso homem espiritual quer seguir o Evangelho, quer orar, quer ler Bíblia, quer se santificar, quer viver uma vida separada para Deus, uma vida de comunhão com Deus, o nosso homem carnal, natural, ele quer se inclinar para as coisas do pecado, para as coisas da carne. Então nisso, irmão, nós vamos vivendo em quê? Em um combate, em uma vida de confronto, de batalha. Com quem? Com o diabo também, mas principalmente com nós mesmos. E nós, irmão, e aqui o apóstolo Tiago escrevendo a carta, nós sabemos muito bem que no capítulo 1, por exemplo, Tiago diz assim, capítulo 1, versículo 2: meus amados irmãos, tem gozo quando caírem em várias tentações. No verso 12 ele diz: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ele está falando de que aqui, irmão? De provações, está falando de tentações. E ele está falando, irmão, que bem-aventurado é o homem que suporta, que aguenta, ou seja, que sofre a tentação, que sofre a provação, mas permanece fiel na palavra de Deus. É isso que Tiago vem desenvolvendo, irmão, desde o começo do primeiro capítulo. E quando ele chega no final da epístola, no final da carta, ele faz uma lembrança de que: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Porque as tribulações que nós temos que passar na
vida, as lutas que nós temos que enfrentar, os combates, as batalhas, as adversidades, os confrontos, as percas, meu irmão, para tudo isso nós precisamos ter paciência. E paciência até quando? Paciência até amanhã? Paciência até semana que vem? Ah, pastor, estou fazendo muita renúncia, pastor, já mudei, a minha vida já mudou toda, estou procurando seguir o evangelho, já me afastei do vício dos esportes, do vício das novelas, do vício da internet, televisão, pastor, já me afastei, gostava de estar na praia, tomando aquele banhozinho ali, todo sensualzinho, já me afastei também disso, gostava do entretenimento do mundo, já me afastei disso, pastor, mas não sei até quando eu vou ter paciência para suportar. Mas a Bíblia diz, irmão, que a nossa paciência deve permanecer, deve perseverar, deve ser contínua até a vinda do Senhor Jesus. Já pensou? Você está todo dia sendo tentado por uma mulher que está te seduzindo. Aí você resiste hoje, resiste amanhã, resiste semana que vem, mas depois você não tem mais paciência e acaba cedendo à tentação. Você resiste todo dia à pornografia, na internet, na televisão, sensualidade na televisão. Ou você resiste hoje, resiste amanhã, resiste semana que vem, mas de repente no mês que vem você cede, a sua paciência é atingida o limite e você cede àquela tentação. Isso acontece com muitos irmãos. Todos os dias, tem homens e mulheres de Deus que outrora foram fiéis a Deus, fielíssimos, né? Fidelíssimos a Deus, e que em um determinado momento da vida eles renunciaram tudo, abriram mão de tudo, começaram a viver realmente como Deus quer, como Deus se agrada. Como é, pastor, a vida que Deus se agradou? Nós vivamos de luto, que nós mortifiquemos a nossa carne com as suas paixões e desejos, e vivamos como quem está de luto nesse mundo. Homens de Deus, mulheres de Deus viveram assim, mas hoje a paciência deles parece que atingiu o limite, extrapolou, e agora estão cedendo novamente. E por que estão cedendo, pastor? Por que a paciência extrapolou? Por que a paciência explodiu, pastor? Por que agora ele caiu no pecado, voltou para o pecado de novo, voltou a fazer as mesmas práticas? Porque acabou a paciência. Por que acabou a paciência? Porque esfriou na vida de oração, esfriou na comunhão com Deus. Porque eu te digo, irmão, enquanto você estiver de joelho dobrado, insistindo em oração, Deus vai lhe dar paciência para suportar tudo, para sofrer tudo. E nós precisamos dela. O apóstolo Paulo diz, porque o homem sem paciência, irmão, ele acaba fazendo loucura. Homem, você vai saber de uma coisa, não quer mais saber de nada não. Aí vai. Quantos maridos crentes que não aguentaram mais a mulher encrenqueira dentro de casa, e disseram, pai, sabe uma coisa, não aguento mais não, acabou a conversa, e foi para o bar beber cachaça de novo. Quantas mulheres de Deus não aguentaram mais o marido incrédulo, sei lá, endemoniado, sei lá o que, não suportaram mais, e acabaram dizendo, sabe uma coisa, não aguento mais, tá bom, já chega, acabou. E aí vai fazer alguma coisa que não era para fazer. Isso está acontecendo todo dia, irmão, na vida de homens e de mulheres de Deus. E nós precisamos vigiar, porque o apóstolo Paulo diz, aliás o apóstolo Tiago diz, sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Nós temos que ser pacientes até quando? Até a vinda dele, irmão. Ele ensina aqui, ó, eis que o lavrador é o agricultor. Eis que o agricultor espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber a chuva temporã e serôdia, as primeiras e as últimas chuvas. Aí de repente acontece o que aconteceu esse ano. De repente o que aconteceu esse ano, falta chuva e todo o trabalho é desperdiçado. Mas tirando a seca de lado, né? E o gado que comeu o legume dele, aí ele fica lá esperando, ele espera lá, outubro faz a broca, aí pronto, está preparada a broca. Espera outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 5 meses. Aí em março ele faz o plantio, março para abril ele faz o plantio.
abril, maio, junho, julho, 3 meses depois, 2 meses e meio, 3 meses, né? Depois, chegou a hora de colher. Aí ele vai lá com toda a paciência do mundo, olha o roçado lá, coisa mais linda. Aí leva os carros, leva saco, leva tudo, e colhe o feijão, colhe o milho. E agora ele está lá sentado, comendo aquele feijãozinho cozido com nata, com queijo dentro, né, meu irmão? Aquele coisa que o feijão maduro primeiro que sai, que coisa gostosa. Ele está ali olhando, isso aqui foi esforço do meu trabalho, eu tive paciência para esperar, está aqui, a bênção chegou. É isso que Deus quer de nós, igreja: paciência, saber esperar, porque tudo tem um tempo determinado, tudo tem uma hora marcada, tudo tem um tempo. Nós jamais vamos conseguir apressar a vinda de Jesus. Nós não vamos conseguir adiantar a vinda do reino de Deus. Por quê, pastor? Porque o dia e a hora já estão marcados. Nós não podemos adiantar, nem um minuto. Mas também, em compensação, ninguém quem possa atrasar nem um segundo. Só vai se cumprir no dia que Deus determinou, e nós temos que até lá esperar com paciência. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós vamos sofrer, nós vamos gemer, vai ter hora que nós vamos estar cansados, doentes. Assim a nossa passagem aqui, tem hora que nós estamos atribulados, angustiados, gemendo, sofrendo. Mas quando nós estivermos sentados lá no banquete do reino de Deus, meu irmão, nós vamos olhar para a cara um do outro, e a única coisa que nós vamos saber dizer é glória a Deus e aleluia. O tempo chegou e nós já estamos aqui nas mansões celestiais. Que vai chegar, irmão, vai chegar. Demora o tempo. Às vezes Deus me consola assim, eu digo: pai, eu já tenho 39 anos, 40, para dizer que é 40, né? Fiz agora 39. Senhor, eu já tenho 40 anos praticamente, e o Senhor tem prometido que vem, Senhor, mas o Senhor está demorando. Mas Senhor, mais uma coisa eu tenho certeza, daqui 60 anos não passa, se o Senhor não vier eu morro e vou para ti, e vou me encontrar contigo em nome de Jesus. Eu não vou chegar a 100 anos. Um irmão mandou uma mensagem para mim no YouTube, canal do YouTube, irmã Luísa. Aí botou assim: pastor Jardel, tenho sido muito edificado com as suas pregações, que Deus lhe conceda você pregar até 120 anos. Irmão, eu olhei para Jesus e digo: meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não escuta a oração desse homem não, meu pai. Deus me livre ficar aqui nessa terra até 120 anos de idade. Mas entende uma coisa, faz de conta que você é esse agricultor que a Bíblia está dizendo, e o inverno foi bom danado, né? Como a gente diz no interior, bom medonho. Aí você começou a plantar começou a plantar o seu campo de milho, de feijão. Aí você trabalhou, se esforçou, fez a broca, tal e tal, plantou. Aí chegou o tempo de limpar, você acabou relaxando, perdeu a paciência pelo trabalho, desprezou o roçado para lá. Quando você foi olhar, o roçado já estava tudo coberto de mato, o legume já estava todo perdido. E você olhando para o roçado do teu vizinho, ele estava lá alegre colhendo fruto. Para o roçado do outro lado do outro vizinho, ele estava lá alegre colhendo fruto. E você poderia estar também alegre colhendo fruto, mas não estava, porque não teve paciência, não soube esperar. Aí você perdeu o seu legume, desprezou o legume e perdeu ele. É isso que o apóstolo está dizendo para nós, irmão. Porque se nós não tivermos paciência até a vinda do Senhor, nós vamos perder a colheita que nós vamos receber da parte dele. Nós vamos perder a colheita que Deus tem para dar para nós. E nós não podemos jamais, irmão, perder essa colheita gloriosa. Nós vamos perder o melhor, o momento melhor. Quer dizer, você já sofreu até aí, meu irmão, já pagou o preço até aí, já lutou até aí onde você está, já pelejou. Quantas vezes você já foi humilhado pelo nome de Jesus? Quantas vezes teus familiares, amigos, parentes, pessoas já te zombaram, já te escarneceram por causa do nome de Jesus? Aí agora você vai perder a paciência e vai desprezar tudo que você já sofreu para trás. Aguenta mais um pouquinho, porque o apóstolo está dizendo aqui que aquele que há de vir virá e não tardará, meu irmão. Aguenta mais um pouco apenas, porque ele virá. Aguenta mais um pouco. E ele diz, quando ele fala, né? Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha como é que Tiago fortaleceu o coração dos irmãos. E assim que eu quero, irmão, que o Espírito Santo fortaleça teu coração hoje à noite.
Sim, seja paciente você também. Volte a ter paciência, volte a saber esperar em Deus, volte a saber aguardar em Deus. Domina aí essa ansiedade, domina aí, irmão, esses impulsos de ansiedade. Controla isso, domina isso, meu irmão, porque Ele está dizendo aí, porque já a vinda do Senhor está próxima. E uma coisa que eu acho aqui, irmão, que eu vejo, aliás, é que se a vinda do Senhor estava próxima para eles naquele tempo, que dirá hoje, 2000 anos depois. Hoje realmente a vinda do Senhor está muito próxima. Então, se a vinda do Senhor está próxima, você precisa reconhecer. Ninguém melhor para conhecer a tua própria vida, ninguém melhor para conhecer, ninguém melhor para te conhecer do que você mesmo. Então pare para refletir essa noite, pare para meditar diante da palavra do Senhor, diante da palavra do nosso Deus, e veja, meu irmão, se realmente você está andando nessa paciência. Veja, meu irmão, se realmente você está andando nessa paciência. Quando ele diz paciência, irmão, é a perseverança na palavra, a perseverança no Evangelho. Eu quero dizer para vocês, irmão, que o diabo muitas vezes quis roubar a minha paciência na perseverança do Evangelho. Quando no começo do ministério, irmão, quando não tinha ninguém, ou depois quando começou a vir umas poucas pessoas, o diabo falava para mim o seguinte, na minha mente. O diabo dizia assim: olha, toda a igreja, todo o ministério está crescendo, e o teu não tem ninguém. Todo o ministério está cheio de gente, está amontoado de pessoas, no teu não tem ninguém. Faz o que eles estão fazendo. Falava isso na minha mente, o diabo. Não era ninguém não era homem falando comigo não, eu ouvia aquela seta do diabo batendo na minha mente. Faz tu também, imita o que eles estão fazendo, teu ministério vai bombar, vai explodir, vai crescer da noite para o dia. Aí tu vai poder mostrar para os teus inimigos que não acreditam no ministério, vai poder mostrar para eles. Aí eu dizia para Deus: Senhor, não vim aqui para mostrar nada para ninguém. Senhor, não vim aqui para imitar o que ninguém está fazendo. Senhor, eu vim aqui para seguir tua palavra, para fazer tua vontade, para cumprir tua ordem, para cumprir o teu mandado, Senhor. Eu vim aqui para isso. E eu dizia para Deus muitas vezes, ainda digo ainda: Senhor, para mim não importa se todo mundo desistir da caminhada, Pai, eu vou ter a alegria de poder ficar com a minha família orando, cantando louvores, esperando a vinda do Senhor. Não estamos aqui para disputar grandeza com ninguém, não estamos aqui para disputar quem é o ministério maior, números. Hoje Deus me ensinou a ter paciência, a saber trabalhar para Ele e a esperar a vontade dEle. Eu dobro o joelho em casa para orar, como eu orei hoje. Eu digo: Pai, me dá a palavra para alimentar o povo que vai vir hoje. E eu disse: Pai, traz o povo que o Senhor quer trazer. O povo, todos aqueles que o Senhor queira trazer, traz o povo que o Senhor quer trazer hoje para ouvir a palavra. Pronto. Aí está aí, o povo que veio foi esse. Eu disse: pronto, é o povo que Deus trouxe. Então, irmão, nós precisamos aprender a ter paciência, a aguardar a vinda do Senhor. É uma coisa que está faltando na igreja hoje. A igreja não está tendo paciência para permanecer no Evangelho. Muitos estão cedendo. Eu orava a Deus esses dias, irmão, com muita angústia no meu coração, com muita tristeza e muito pesar, diante do quadro evangélico que eu olho para a nossa nação hoje. Eu dizia: Pai, como é triste, Senhor, ver aquele homem que prega na televisão, aquele evangelista, meu Pai, aquele homem como pregava a palavra de Deus, e olha como é que ele está hoje. O homem só quer saber de vender, é a oferta de R$900, não sei o que mais. Como é triste, Senhor, ver ministérios que um dia pregaram o santo evangelho, conduzir as ovelhas para as mansões celestiais, para o reino de Deus, e vê-los hoje, meu Pai, totalmente distante da tua palavra, porque estão disputando grandeza com os outros ministérios. Assim o homem perde a visão, irmão, do reino. Perder a paciência de esperar no Evangelho, perder a paciência de esperar em Jesus, perder a paciência de esperar no reino. A questão não é, irmãos, se nós vamos juntar muita gente na igreja, a questão não é se nós vamos aglomerar multidões conosco, a questão é: nós vamos ser salvos, nós vamos subir quando Jesus vier. Essa é a questão. O que importa, irmão, não é ter 1000 pessoas aqui dentro, 5.000 pessoas aqui dentro, 10.000 pessoas aqui dentro. O que não é isso que importa. O que importa é: esse povo está salvo, esse povo está tendo paciência na palavra, está sabendo esperar na vinda do Senhor. Por isso, irmão, é preciso ter paciência, crente.
Tenha paciência nos seus negócios, esperando a vinda de Cristo. Quando alguém te oferecer uma proposta incoerente, uma proposta inconveniente, uma proposta desonesta, seja paciente esperando a vinda do Senhor. E como é que é isso, pastor? Não, eu não vou aceitar, porque eu estou esperando o reino de Deus. Isso é ter a paciência, esperar em Jesus. Você não cedeu àquela tentação, e olha que você estava até precisando, e olha que você estava até necessitado, mas você não cedeu, você não aceitou, você preferiu suportar a tribulação, a aflição, para continuar na necessidade, mas permanecer na paciência, esperando o reino de Deus. Mas muitos, irmão, não estão mais. Então, nós precisamos vigiar, porque assim como alguns se desviaram dessa paciência, pode acontecer também que algum de nós aqui também se desvie dessa paciência. Pode ser que algum de nós seja o próximo na lista, dizer, cadê o irmão fulano de tal? Não, está desviado. Não, desviou, esfriou. Precisa ter paciência. Precisa saber, irmão, que a caminhada é árdua, que a caminhada é cheia de espinho, é cheia de obstáculos, é cheia de tribulações e adversidade. Mas para aquele que realmente ama a Deus de verdade, essa caminhada com toda dificuldade, ela é prazerosa, porque ele sabe que está andando nos caminhos de Deus, e está andando com Deus. Então, ele dá aqui alguns conselhos no verso 9, ele dá um conselho aqui no verso 9, o seguinte, a respeito do que ele vem falando, sobre a vinda de Cristo, que a vinda de Cristo do Senhor está próxima. Irmão, e coloca isso no teu coração, que a vinda do Senhor está próxima. Coloca isso no teu coração, desperta o teu coração para crer nisso, que a vinda do Senhor está muito próxima, muito perto. Então coloca no teu, quando você colocar no seu coração que a vinda do Senhor está perto, você vai ser mais vigilante. E ele diz no verso 9, irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está às portas. Amém. O que ele está falando aqui, irmão? De algumas indiferenças que vão surgindo no meio da igreja, irmão se levantando contra irmão, por coisas bobas, por picuinhas bestas. Irmãos dentro da igreja, irmão, com intriga um com o outro, com picuinha um com o outro, intrigado um com o outro. Irmãos dentro do próprio ministério, dentro da própria igreja, irmão, cheio de queixa com outro irmão. E eu quero lhe dizer, irmão, se você está com queixa do seu irmão, olhe para a sua vida. Olhe se você não foi de repente você quem foi o causador desse mal entendido que houve entre vocês. Olha, meu, se você está com queixa do seu irmão, olhe, você vai perceber que você é ainda mais imperfeito do que ele, que você ainda é mais imperfeito e me erra muito mais do que ele. Se você olhar as queixas que você tem, e ele diz aqui, não vos queixeis uns contra os outros, sabe? Um irmão que fique, faz de conta, o Zezinho vem aqui, pastor, porque o irmão João é isso e aquilo outro. Aí o Jardel já chega, pastor, é porque o irmão Denis, lá. Não devemos andar dessa forma, irmão. Não devemos viver dessa maneira. Não devemos, a queixa, se o Jardel se o Zezinho está vendo alguma coisa com o irmão João, ele deve ir lá e conversar com ele, numa boa, com humildade. Varão, acho que está havendo um mal entendido aqui entre nós, vamos esclarecer isso e tal, e conversa. Se o Jardel está vendo alguma coisa com o Denis, a queixa, chega lá para ele com amor, com alegria, nunca para brigar, para agredir, mas sempre com amor, com carinho, com cuidado, com zelo, conversando numa boa, tentando esclarecer o assunto, o que está acontecendo, para resolver numa boa. É melhor, irmão, porque ele diz aqui, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, porque o juiz está às portas. É tão perigoso essa questão, irmão, de nós vivemos nos queixando uns com os outros, e nós temos que ter cuidado com isso. Não devemos, irmãos, olhar a questão dessas queixas, é algo muito importante isso, irmão. Sabe, tem crentes na igreja que não conseguem, irmão, se relacionar, porque um tem queixa do outro, por causa de uma coisa que aconteceu não sei quando, e ficou aquela queixa, e isso precisa ser limpo no seu, isso precisa ser arrancado pela raiz do teu coração, isso precisa ser tirado, isso precisa ser arrancado do teu coração. Por quê, pastor? Porque ele diz aqui, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. O que é que ele está dando a entender aqui? Porque se eu me queixar um com o outro, eu vou ser condenado.
Não vos queixeis um contra os outros, para que você não seja condenado. Então, meu irmão, tira toda a queixa, tira tudo, limpa teu coração e permanece na presença de Deus, para que você possa ser limpo e ser salvo. Ah, pastor, mas ele não quer tirar. Aí já é problema dele. Aí já é problema dele. A sua parte você tem que fazer. Que o cara está cheio de inimizade, intrigas, e acha que trazendo R$1.000 para dar de oferta vai ficar limpo diante de Deus com isso. Acha que vai comprar Deus com dinheiro. E R$1.000 não serve para a obra? É lógico que serve. Mas diante de você e Deus, Deus não recebeu não. Se Deus se viu, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Mas que se viu diante de Deus, Deus não recebeu a sua oferta. Aí tem gente cheia de mágoa no coração, cheia de ressentimento, de briga, contenda, discórdia. Sim, aí vai e fica querendo comprar a Deus com oferta, com dízimo, com oferta alçada, sei o que mais. Isso não vale, irmão. É muito melhor você parar de dar oferta, o dízimo, a oferta alçada, e se reconciliar com teu irmão. É muito melhor. Para quê, pastor? Porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns contra os outros. E nós somos um ser humano, irmão, e estamos sujeitos a isso. Às vezes quando falta a paciência, né, que é o tema aqui, que ele começou o assunto, falta a paciência, acaba explodindo com o irmão, dizendo coisa que não é para dizer. Aí quando é amanhã, o Espírito Santo está lá lhe cobrando, ó, vá lá pedir perdão a ele. Aí é por isso que eu lhe digo uma coisa aqui, meu filho, ó, se for de explodir, é melhor você ficar calado e engolir o que ele tem para dizer. Por quê? Vá para casa caladinho, engula, apanhe, seja açoitado, sim, deixem lhe bater, porque amanhã Deus vai mandar ele vir pedir perdão a você. E se ele não vier, é ele que vai ficar em falta diante de Deus. Porque qualquer crente que é crente de verdade, se ele brigar com um camarada hoje aqui, amanhã, meu filho, ou depois, ou mais tardar, Deus está lá lhe cobrando, ó, vá pedir perdão. Mas Senhor, foi ele que começou, não quer saber, vá lá pedir perdão. Pode ir pedir perdão. É desse jeito que Deus trabalha, irmão. É assim. Então, não vos queixeis uns com os outros, irmão. Se há alguma coisa pendente entre você e alguém da sua família, entre você e um vizinho, um parente, um amigo, uma pessoa, procura, vai lá, se aproxima e tenta resolver essa questão. Porque eis que o Senhor está à porta, para que você não seja condenado, porque eis que o juiz está às portas. Amém? E no verso número 10 ele diz, mas aí para fazer isso aqui tem que ter muita paciência, né? Aí ele vai e diz no verso 10, ó, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Está vendo aí? Exemplo de aflição e de paciência nas aflições, os profetas. Elias, Deus disse, Elias profetiza uma seca, e Elias profetizou a seca mais menor do mundo. Aí Deus foi, vai lá para o ribeiro de Querite. Elias foi lá, olha a paciência de Elias, bebendo do ribeiro. Aí os corvos traziam de manhã um bico de pão e outro bico de carne, e Elias comia. Quando era de noite, os corvos chegavam de novo com mais um biquinho de pão e um biquinho de carne para Elias comer. Olha a paciência desse homem, irmão, no meio dessa aflição. Você acha que ele não queria mudar a comida, não? Ah, mas ele estava comendo a comida boa, é pão e carne. Vai, come pão e carne aí um mês inteiro para você ver. Passa o mês inteiro merendando, almoçando e jantando pão e carne para ver uma coisa. Para ver se com um mês você já está, meu Deus, eu quero comer feijão com farinha. É assim, irmão. Então, exemplo de paciência nas aflições, nós vimos os profetas. E lembra de Jeremias? Jeremias, irmão, profetizando ali, profetizando contra o rei Zedequias, e dizendo, olha, Deus vai levar você para a Babilônia e tal, tal. Prenda esse homem lá no cárcere, jogava ele dentro da caça. Lá do cárcere, da casa de Jonas, Jeremias ficava lá. Depois pegaram Jeremias, jogaram dentro de uma cisterna, dentro de um poço, a lama no meio da canela, meu irmão. Jeremias passou dias ali, dias, tendo que defecar e urinar, meu irmão, naquele espaço pequeno, meu irmão, naquele espaçozinho pequeno, defecando, urinando, e alguém ia lá de manhã e jogava um pedaço de pão bolorento para ele comer se quisesse, e água para beber, sei lá como é que era, como ele bebia água lá. E de repente o rei mandou tirar o Jeremias lá, escondidinho, e quando Jeremias saiu lá da prisão, irmão, todo judiado, maltratado, aí o rei perguntou, tem alguma palavra para mim? Aí Jeremias podia ter dito, eu não. Ele disse, eu tenho. Deus vai enviar um exército e vai destruir essa cidade e vai levar você cativo para o Egito. Olha a paciência desse homem, irmão. Ele podia ter dito lá dentro, meu Deus do céu, não vou mais falar nada.
Mas na hora que soltaram ele, irmão, mas ele pediu: ó, por favor, rei, eu vou te dar o recado de Deus, mas não me manda mais para a casa de Jonas não. Ele falou, mas ele entregou o recado, foi paciente. E ele diz aqui no verso de número 11: eis que temos por bem-aventurado os que vivem felizes. É isso que o texto diz, não? Eis que nós, os apóstolos de Cristo, temos por bem-aventurado as pessoas que estão vivendo uma vida tranquila e regalada. Não. Eis que nós que temos por bem-aventurado os que sofrem. Está vendo, irmão? Quem está sofrendo pelo Evangelho, por ser cristão, esse é bem-aventurado. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes qual o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém. Né? Jó perdeu tudo que tinha, os filhos, tudo, dinheiro, riqueza, tudo, até a saúde ele perdeu, mas ele permaneceu fiel a Deus. E a Bíblia mostra que no final Deus deu a ele o dobro de tudo quanto ele tinha, por causa da paciência que ele soube esperar. Pastor, mas o que significa isso na visão do Novo Testamento? Já que Deus não promete riquezas terrenas, o que ele está comparando aqui com Jó? Está prometendo, irmão, aqui fazendo uma alusão da riqueza eterna que Deus vai nos dar. Da riqueza eterna que Deus vai nos dar. Jó teve paciência, soube esperar em Deus, e Deus deu ele a riqueza dele em volta. E nós que tivermos paciência e esperar em Deus, Ele vai dar a nós a riqueza, a nossa riqueza, a nossa herança, que é a herança eterna. Todas as riquezas do Antigo Testamento, irmão, que Moisés teve, que Abraão teve, que Israel teve, que Salomão teve, eram sombras das riquezas eternas que Deus ia dar para a igreja. Eram sombras da igreja, das riquezas eternas. Então, irmão, aí você vê a paciência de Jó. Imagina aí, todo mundo mandando Jó amaldiçoar a Deus. Os amigos de Jó, né, Eliú, Zofaze e aquele outro lá que eu esqueci o nome, né? Aí vieram lá, encontraram o Jó sentado no monturo, todos cobertos de chagas, se coçando com um caco de barro, caco de telha, e sentaram lá em volta dele. Passaram 7 dias calados, olhando para o Jó. Quando foi 7 dias que eles passaram calados para o Jó, e começaram a falar, e cada um começou a acusar o Jó de pecado. Cada um começou a dizer: olha, Jó, você deve estar passando isso aí porque você está em pecado, fez alguma coisa errada escondida aí e não quer falar para ninguém. Porque é assim que às vezes acontece. Jó teve paciência nas aflições, e Deus deu a ele um fim. Ele diz no final do verso aqui, do verso 11, ó: porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus piedoso, é um Deus de compaixão. E Deus, irmão, Ele só vai salvar o homem e a mulher que primeiro Ele passe ele pela fornalha da aflição. Um homem jamais vai ser aprovado por Deus se antes ele passar na fornalha da aflição, na fornalha da angústia. Sabe aquela aflição pesada que você diz: meu Deus, agora vai se acabar tudo. E você ora, Deus não responde, Deus calado, tudo dando errado, você só perde, e todo mundo vira as costas e nada acontece, nada dá certo, não chega uma provisão de nada. Fornalha de aflição. É assim que Deus provou Jó, como o texto está dizendo. E assim, meu irmão, nessas aflições Deus vai nos ensinando a ter paciência. Porque quando um crente precisa de paciência, Deus ensina ele a esperar. E como é que a gente ensina uma pessoa a esperar? Fazendo ele esperar. Quando você faz alguém esperar, quando a pessoa cresce mimado, que tudo que ele quer na hora está na mão, ele não vai saber esperar um dia quando precisar. Então Deus tem nos ensinado a ter paciência, irmão, para esperar a vinda do Senhor, com sofrimentos e as aflições que nós temos passado na nossa vida, na nossa caminhada. Nós precisamos lembrar do exemplo desses homens, o exemplo de Israel, que andou 40 anos do deserto, perdido naquele deserto, aliás, guiados por Deus naquele deserto. 40 anos, irmão. Um deserto que de dia era 60 graus a quintura, de noite o frio baixava para 0 grau. Se não fosse a coluna de fogo que tanto iluminava como aquecia de noite, e aquela nuvem de dia que fazia sombra para esfriar, aquele povo não teria suportado. E Deus levava aquele povo por aquele caminho para quê? Para ensinar eles a ter paciência,
para ensinar eles a saber esperar em Deus, a saber confiar em Deus. É por isso que ninguém está te socorrendo nessa aflição que você está passando. É por isso que ninguém chegou para te ajudar. Por quê, pastor? Porque você está indo olhando para o homem, está esperando pelo homem. Deus quer te ensinar a esperar nele. Deus quer te ensinar a confiar nele. Deus quer te mostrar que ele é um Deus de provisão, que ele é um Deus que chega, que resolve, que faz, que derruba gigante, que derruba muralha e que dá vitória, que conduz pelos caminhos da vitória aqueles que confiam nele, aqueles que esperam nele. Tem um texto no profeta Isaías que ele diz assim: confia no Senhor perpetuamente, ou seja, confia no Senhor sempre, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O que é que ele quer dizer com isso? Olha, confie sempre em Deus, porque Deus não muda. Pode parecer que por um momento ele esteja calado, pode parecer que por um momento a sua vida vai afundar, vai desabar, você vai naufragar, pode parecer, mas se você confiar no Senhor, Ele virá o teu socorro para te ajudar. E nós precisamos, irmão, disso. Quando eu falo sobre isso, às vezes eu fico preocupado, porque às vezes a gente quer levar para o lado sensacionalista, para o lado de conquistas terrenas, mas não é isso. Quando falamos sobre essas vitórias, eu quero falar de Deus nos sustentar na fé, de Deus nos sustentar na caminhada. Eu não quero que você nunca venha confundir, irmão. Quando você me ouvir falar aqui de vitória, que Deus vai te sustentar, Deus vai te dar vitória aqui e acolá, não venha nunca confundir que eu esteja falando em coisas terrenas. Eu estou falando na sua caminhada com Deus, em você permanecer na palavra, que não tem vitória maior para um crente, meu irmão, do que ele permanecer numa vida de oração, do que ele zelar pela vida de oração, do que ele zelar pela vida de santificação e conseguir permanecer nela. Pode estar certeza, é Deus que está te sustentando nisso aí, é Deus que está te ajudando nessa vida de santificação e de consagração. Nós precisamos olhar para o exemplo dos profetas, para o exemplo de Jesus naquela cruz, sendo tão paciente, irmão, quando os seus algozes, aqueles que o matavam, os inimigos de Jesus, irmão, faz de conta que nós temos um inimigo pelo evangelho que pregamos, faz de conta, nós temos inimigo pelo evangelho que pregamos. Pessoas desejam o nosso mal, toda hora, oram contra nós, querem nossa ruína, e de repente ele nos vem pendurado numa cruz. Aqueles que disseram, ai, está blasfemando, ele não é filho de Deus, não, blasfemaram de Jesus. E de repente aqueles inimigos estão ali, tudo com a barriga cheia, comendo do bom e do melhor, com a roupa bonita e cheirosa, e Jesus empendurado na cruz, que ali representa eu e você. E os inimigos que não acreditaram nele estão lá zombando dele, ah, tu não é filho de Deus, desce daí, tu não é o Messias, desce daí. Isso vai acontecer comigo e com você na caminhada, meu irmão. Vai haver momento, meu irmão, que parece que nós estamos vencidos pelo inimigo. Vai haver momento, irmão, que parece que o inimigo deu a volta por cima de nós. Vai haver momento que parece que o inimigo está triunfando, está prevalecendo. Mas eu quero te dizer, mesmo empendurado na cruz, em agonia, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia, irmão, que era verdadeiro. Jesus disse em João, no evangelho de João, a palavra que eu prego não é minha, mas é do Pai que me enviou. Jesus sabia que era verdadeiro. Jesus sabia que toda palavra que ele ensinava para o povo não era mentira dele, não era invenção da cabeça dele, mas era a palavra que o Pai tinha dado para ele pregar, para ele entregar. E agora o nosso Senhor está lá na cruz, sendo zombado, escarnecido por aqueles que não acreditaram no seu ministério. Eu fico vendo, irmão, como a obra de Deus é extraordinária, e assim Deus quis salvar a humanidade. Vamos crer nos fariseus que aparentemente triunfaram porque levaram ele para a cruz? Ou vamos crer naquela figura magra, desfigurada, ensanguentada, pendurado na cruz como aparentemente um derrotado? Mas o que as pessoas não fazem ideia é o seguinte, que Cristo na cruz foi a maior vitória terrena que ele teve. Porque horas antes Jesus estava orando, Pai, se for possível passa de mim esse cálice. Jesus estava angustiado, meu irmão, mas ele disse, Pai, faz a tua vontade. Jesus ter ido para a cruz foi a maior vitória que ele teve na vida dele. Ele consumou a obra que o Pai deu para ele. E pode, irmão, acontecer momentos com nós assim. A obra de Deus é tão grande, é tão extraordinária, que Deus permite essas coisas acontecer para algumas pessoas ficar com dúvida. Porque você não tem que crer, irmão, não é na aparência do homem. Você tem que crer na mensagem do reino. Eu me lembrei agora aqui do David Wilkerson, um homem de Deus, um dos poucos profetas que esse século pôde presenciar pregando. Ele morreu
Ele pregava muito contra a heresia, contra a falsa doutrina, pregava contra pregadores hereges, falsos profetas. E um dia, um falso profeta lançou uma maldição. Um falso profeta chamado Benihim, não sei se vocês já ouviram falar. E o falso profeta Benihim lançou uma maldição e disse: eu amaldiçoo qualquer homem e qualquer mulher que tocar na unção desse ministério. Com poucos dias, o homem de Deus, o profeta de Deus, o David Wilkerson, sofreu um acidente de carro, ficou internado e morreu nesse acidente. E aí me diga uma coisa: os que não conheciam a Deus de verdade disseram, morreu porque tocou na unção do Benihim. Mas os que conhecem a Deus de verdade ouviram o que aquele homem pregava e disseram: não, esse homem é um profeta, ele morreu porque Deus tirou ele. E para provar o resto do povo que está aí, a fé do povo, se o povo vai crer na mensagem que estava sendo pregada, ou vai crer na aparência do homem. Essa é a questão. Alguns de vocês creem naquilo que eu sei que alguns de vocês creem, mas pode ser que algum dia, meu irmão, você possa receber uma notícia de que eu fui assassinado, que eu morri. E aí, como é que vai ficar? Será que você vai dizer: poxa vida, o pastor Jardel pregou aquela palavra, mas Deus pesou a mão sobre ele e tirou ele, porque ele pregou uma palavra muito dura? Porque muitos vão falar isso. Ou será que você vai dizer: não, eu sei o que ele pregava, eu ouvi o que ele pregava, eu sei o que ele pregava era verdadeiro, era a mensagem do Evangelho. Deus faz isso, irmão, para confundir as pessoas. Deus faz isso para provar a fé do crente. Lembra de Davi? Davi tinha 20 ou 30 anos de idade, agora me faltou a memória. Estava cuidando de ovelha. Aí Deus manda o profeta Samuel ir lá. Vida tranquila Davi tinha, numa tangendo a harpazinha dele, adorando a Deus. E Deus disse: só vai lá em Belém, dos filhos de Jessé tem um homem lá que eu escolhi para ser rei. Davi não fazia ideia que Deus estava falando dele. De repente chega lá o profeta Samuel, aí olha para os filhos de Jessé, resumindo, né? Aí diz: não, cadê? Não falta mais. Não, tem um menor, está lá no mato. Trouxeram Davi. Chegou lá, roupinha suja de fezes de ovelha, porque pastor é assim, né? Roupa cheia de carrapicho, cabelo meio assanhado, meio que fedorento. Ele entra por ali com aquele cajado dele, todo fedido a ovelha, xixi de ovelha, cocô de ovelha. E o pai dele talvez tenha dito: meu filho, mas isso é jeito de se aproximar do profeta? E os outros filhos dele, para poder se apresentar diante do profeta, tomaram banho, passaram perfume, estava tudo em casa. E quando Davi chega ali todo cheio de fezes, de urina, de ovelhas, de pelo de ovelha, fedido do sol, o cabelo arrepiado, aí Deus fala logo no coração de Samuel: é esse aí o homem, esse aí é o meu escolhido. Aí o profeta vai, meu irmão, e diz: é isso aqui. Acho que os irmãos dizem: mas esse aí, tão cheiroso, bonito, arrumado, de gravata, paletó. Pois é, Deus não escolhe pela aparência, Deus escolheu pelo coração, é Ele. Se ajoelha aqui, menino, na frente dos teus irmãos. Aí lá vai. Aí derramou azeite na cabeça e disse: olha, tu vai ser rei de Israel. A Bíblia diz: naquele dia, irmão, o Espírito de Deus saiu de Saul e entrou em Davi. E Davi ficou cheio do Espírito Santo. Imagina Davi levantando e dizendo: pronto, era só isso? Ó, pronto, pode ir. Davi voltou para o mato para cuidar de ovelha. Imagina Davi agora tocando a harpa lá, cuidando de ovelha ali, sem entender muito o que tinha acontecido. Porque é assim que acontece com a gente, quando Deus derrama o Espírito Santo, de repente a gente volta para o mesmo lugar. Mas o que aconteceu naquele dia? Não aconteceu nada, minha vida não mudou nada, eu continuo cuidando de ovelha, de cabra, continuo aqui nessa mesma vida. E de repente, meu irmão, aquele homem, ungido pelo Espírito Santo para ser rei de Israel, ele é convidado para a casa do rei para tocar a harpa, porque só quando ele toca, porque tem o Espírito Santo, o demônio que está na vida de Saul recua. E Saul percebe: é esse homem que Deus ungiu para ser rei. Saul pega uma lança, joga em Davi para tentar matar Davi. Davi se desvia e foge. E agora Davi foge, meu irmão, e passa 10 anos da sua vida fugindo, se escondendo dentro de covas e cavernas, passando necessidade, frio, fome, necessidades, privações. E eu posso imaginar algumas vezes ali, meu irmão, algumas pessoas olhando para Davi e dizendo: esse aí é o ungido de Deus? Esse aí é o que Deus ungiu, que o Espírito Santo está ali? Não, não pode, está errado. É porque Deus trabalha assim, meu irmão. Deus não trabalha pela aparência, Deus trabalha pela fé. Davi pode muito bem ter esse caso, mas Senhor, depois que o Senhor derramou o Espírito Santo na minha vida, a minha vida virou o avesso. Eu tenho que estar fugindo para não morrer, Senhor. Posso imaginar Davi talvez tendo suas crises, mas posso imaginar também a firmeza que ele tinha na promessa e na palavra de Deus.
no meio das crises, no meio das aflições, tenha paciência, espere em Deus, meu irmão, não saia do caminho. Pode vir a pior tribulação, mas o Espírito de Deus está sim na tua vida, se você crê em Jesus Cristo e está obedecendo a palavra dele. Vai vir um questionamento, o diabo vai dizer: você está passando tanta luta, Deus está contigo, a gente mesmo se pergunta: cadê Deus? A gente mesmo se pergunta: meu Deus, cadê o Senhor? Cadê? Será que Deus está comigo mesmo? Quantas crises a gente passa? Meu Deus, será que Deus está comigo mesmo? Senhor, o que é isso? E o diabo começa a se aproveitar ali, para tentar te oprimir. Mas é nessas horas, irmão, que você precisa ter paciência e permanecer na presença de Deus. Amém? Permaneça na presença de Deus. Sejam pacientes até a vinda do Senhor, como o lavrador que espera a chuva cair, espera comer a canjica, né? E o feijão maduro. Seja paciente até a vinda do Senhor, porque uma hora dessa você vai estar sentado no banquete do reino de Deus, vestido de vestes resplandecentes, olhando para o rosto de Jesus e dizendo: quantas vezes, Senhor, nós louvamos para Ti, não podemos ver Tua face. Quantas vezes, Senhor, nós Te adoramos, cantamos para Ti e não podemos Te contemplar, e agora nós estamos aqui Te vendo. Quantas vezes? Então, meu irmão, não tenha por bem-aventurado os que estão brincando, se divertindo ou se dando bem. Não. Quando você olhar e ver um homem que está sofrendo pelo Evangelho, pode dizer: esse homem é bem-aventurado. Quando você estiver sofrendo pelo Evangelho, mesmo ali com tristeza, angustiado, mas pode dizer: como eu sou bem-aventurado em poder estar sofrendo pelo nome do meu Senhor, em poder estar sofrendo pelo Evangelho do meu Salvador. Então, meu irmão, vamos nos dispor para sofrer pelo Evangelho. Saia pelas ruas e comece a pregar. Vá até as praças e comece a gritar. Anuncie para essa nação, para essa cidade, que Jesus está voltando e que eles precisam se arrepender. Diga para os religiosos, para os falsos profetas, para os crentes que estão enganados, seguindo heresias, diga para ele: meu irmão, pelo amor de Deus, confere na Bíblia essa igreja que tu está congregando, confere na Bíblia isso que tu está aprendendo nessa igreja, confere na palavra, está aqui, ó, errado, 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 errado. Não, mas lá é uma bênção. Não, meu irmão, se fosse bênção, estava seguindo a palavra. Lá é maldição. Se você for seguir essa doutrina, você vai perecer. E assim você vai ser, assim você vai sofrer pelo Evangelho, e assim você vai ter paciência. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.